Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Alô Polícia, o programa que trata da segurança pública para muito além, mas muito além mesmo do tiro, porrada e bomba. O nosso programa de hoje é sobre um tema muito relevante, né, para esse ano, principalmente no ano eleitoral. Eu sou Orlando Zacconi, delegado de Polícia Civil no Rio de Janeiro, aposentado, e vamos falar hoje sobre a criança e adolescente e a segurança pública, aproximação e distanciamentos, né? E hoje temos dois convidados ilustres, né? Primeiro, o Dr. Ciro Darlan, desembargador aposentado pelo Tribunal de Justiça, hoje advogado, né? Pré-candidato para as eleições municipais, não podemos ainda falar o partido, é uma surpresa, adivinhe. E hoje ele está aqui, né, pela sua experiência durante muitos anos, né, como titular do Juizado da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro, um profundo conhecedor do tema, e temos também uma policial convidada. Todo programa nós trazemos um policial e a ex-chefe de polícia, imagina a honra do nosso programa, a delegada Marta Rocha, delegada aposentada, né, hoje deputada estadual pelo PDT, e presidente estadual do partido. Então, sejam muito bem-vindos, né? O tema da segurança pública, ele é sempre relevante em qualquer pleito eleitoral. Não sei, algo me diz que a segurança pública passou a ser um local onde se dá resposta para todas as questões sociais, o que eu coloco até como uma certa forma crítica, né? Porque precisamos tratar do social para além da segurança. E a criança e o adolescente, volta e meia, surge no debate sobre a segurança, né? E, bom, inicialmente o tema que sempre aparece é a redução da maioridade penal, como se, reduzindo a maioridade penal, nós resolveríamos todas as questões que envolvem a criança e o adolescente no que diz respeito à segurança, tanto quando elas estão em situação de risco, quanto pela prática de ato infracional. Então, eu queria ouvir primeiro, né, dos nossos convidados, qual é a opinião deles sobre a redução da maioridade penal. Resolve o problema da segurança relacionada à criança e ao adolescente, todas as questões, tanto na prática de ato infracional como a situação de risco? Vamos começar com a doutora Marta? Podemos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostei dessa entrada que o meu querido companheiro da Polícia Civil e de outras caminhadas, Orlando Zacconi, faz. É óbvio que não resolve, né? Esse tema vem sendo recorrente há muito tempo. É como se as pessoas achassem que num passe de mágica nós resolveríamos todos os problemas da violência, todos os problemas da criminalidade, não entendendo o fato social que exatamente existe por trás disso. E aí eu quero fazer jus à minha trajetória política, né? Afinal, eu estou no PDT, né? O PDT de Leonel Brizola, que fez um investimento no seu primeiro mandato na construção de 500 CIEPs e, sem dúvida nenhuma, se o Estado do Rio de Janeiro não tivesse sofrido o estelionato eleitoral que sofreu na sucessão de Brizola, que o candidato e o futuro governador eleito disse que acabaria com a violência em 6 meses, por certo, a realidade das nossas crianças, das crianças de hoje, né, e das crianças de ontem seria totalmente diferente. A concepção de um programa de educação que valoriza a cultura, que valoriza a questão das várias áreas, com um olhar multidisciplinar, né? Por certo, aquele jovem, aquelas crianças não estariam, né, os jovens não estariam hoje empunhando um fuzil. Esses alunos, esses jovens estariam numa outra trajetória. Então, resolver apenas com a redução da maioridade penal é um grande equívoco e o PDT, ao longo da sua trajetória política, vem sendo voz contra essa decisão. Esse é o entendimento dos nossos companheiros que estão no Congresso Nacional, esse é o entendimento que a gente defende, sobretudo lembrando aqui, né, a frase de Darcy Ribeiro: vamos construir escola para não construir presídio. Perfeito. Doutor Ciro. Alô, Zacconi. Alô, nossos ouvintes. É uma alegria muito grande. Você disse que eu não posso, pela lei, falar o nome do meu partido, mas eu posso cumprimentar a minha presidente, né? Essa eu posso cumprimentar e dar aqui as loas a ela por ela representar tão bem e por ela ter dado a resposta mais correta que pode dar. Aliás, a pergunta está no seu quadro.
o seu fundo ali demonstra justamente a causa da violência. Esse fosso que está ali, muito pequenininho, é muito maior do que isso, que divide o país com essa enorme desigualdade social, é provocador da violência. E para combater essa desigualdade social, só tem um caminho cuja receita foi dada pelo grande Leonel de Moura Brizola, quando já nos anos 50, muito antes dos direitos da criança, muito antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, muito antes da Constituição Cidadã, já em 1950, ele transforma o Rio Grande do Sul através do conhecimento, através da educação, construindo lá 6.650 escolas, as brisoletas de então, e transformando o Rio Grande do Sul, um estado violento, um estado de ignorância, no estado mais culto, mais alfabetizado da federação. Então, já começava aí a surgir a solução do problema. Ele não falava em redução da maioridade penal, ele falava em aumento do conhecimento, melhoria da educação para aumentar a igualdade social, a igualdade da cidadania. Depois ele dá um salto na história, é perseguido por isso, é caçado por isso, é exilado por isso, e aí volta para o Rio de Janeiro, né, onde pulsa a violência, mas não pulsa a violência real, não. Pulsa a violência porque aqui está sediada a Rede Globo de televisão, que mostra uma violência 1000 vezes maior do que a real. Há estados da federação muito mais violentos do que o Rio de Janeiro e não se fala, porque lá não tem uma corrente midiática que dá tiro no pé, como a Rede Globo faz desde sempre, né? Eu tive um período que eu estudei em Portugal, e Portugal é um país onde há também a violência, mas eu nunca vi na mídia portuguesa, na televisão portuguesa, nenhuma notícia de violência. Mesmo o desastre de automóveis não mostra sequer a batida do carro, porque isso é um ato de violência que choca as pessoas. Aqui não. Aqui a violência é graça na mídia, como se fosse um processo de reprodução dessa violência e o processo também de desigualdade social. Aí vem Leonel Brizola e constrói os CIEPs. E dizendo assim, olha, não, vamos pegar essas crianças que estão na rua, vamos acolher, porque o CIEP não é só para a educação, para o conhecimento, é para a formação do cidadão. Na época, eu era juiz da infância e da juventude, não tinha onde colocar milhares e milhares de crianças nas ruas e os CIEPs abriram as portas dos dormitórios, onde até 24 crianças podiam dormir nos CIEPs. E olha, o grande charme que o Leonel Brizola teve naquela ocasião de reduzir essas diferenças, esses olhares estranhos que temos nós contra a segurança pública, ele pegou um pai social, uma mãe social da segurança pública e botou dentro do espaço de educação. Uhum. Isso é só pessoas inteligentes como Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, são capazes de dar a resposta à pergunta que você está fazendo. E a resposta é simples: igualdade para todos, trabalho para todos e educação integral para todos. Agora, interessante é que eu percebo que existe uma inversão de pauta quando se fala na redução da maioridade penal, porque aparece que a maior violência envolvendo criança e adolescente é a violência praticada pela criança e adolescente. E no Brasil, nós temos os piores índices, nós estamos entre os 6 piores países do mundo de violência praticada não pela criança e adolescente, contra a criança ou adolescente. Então, quando você fala em redução da maioridade penal, você oculta essa outra violência que a criança ou adolescente sofre no nosso país. Inclusive, na Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Marta pode falar, nós dividimos 2 delegacias, né? A DPCA e a DECAV, que é a delegacia que cuida, né, das crianças e adolescentes em situação de risco. Eu queria que a Marta falasse um pouco disso, qual é a importância da polícia também nesse aspecto da criança e adolescente como vítima, para que a gente quebre um pouco essa inversão de pauta que é colocado no debate sobre redução da maioridade penal. Primeiro dizer que é muito bom ouvir, né, o desembargador Ciro Darlan falando sobre as questões das crianças, ele que teve ao longo da sua trajetória mais do que uma identidade com o tema, né? Eu costumo dizer que isso para ele foi um ato de devoção, né? Nunca no estado do Rio de Janeiro teve uma voz tão firme e tão lúcida que foi
traduzindo as necessidades das crianças, como a voz do desembargador Ciro Darlan. Esse mesmo exemplo que você deu, que faz com que hoje, na Polícia Civil, tenha a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que vai investigar os atos infracionais, e a outra da criança vítima. Se a gente parar para pensar que o Estatuto da Criança e Adolescente é de 1990, mas as delegacias efetivamente só foram separadas depois dos anos 2000. Então, por mais que... E aí a gente, quando pensar no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai pensar num período em que o Brasil saía da ditadura, mas era um momento muito fértil de debate político, não de debate político partidário, mas de debate político. É só a gente olhar para os direitos e garantias presentes na Constituição, que Ulisses Guimarães disse que era a Constituição Cidadã, para a gente entender isso. Então, a gente também passou por um processo, né? Num primeiro momento, os denominados menoristas sendo contra essa divisão, né, das duas unidades policiais, mas também por um processo interno das polícias para absorver essa nova ideia. Então, eu acho que é só consultar, por exemplo, né, os dados de violência contra a mulher. Aumenta o número de estupros e há uma redução da idade das vítimas, né? Então, hoje, a gente tem um número expressivo de casos envolvendo, por exemplo, nessa faixa etária de 12 a 16 anos. Esse é só um aspecto, talvez o aspecto até mais visível, porque a violência contra a criança, se ela ainda não aparece nas estatísticas da violência contra a criança do sexo feminino ou do sexo masculino na modalidade da violência sexual, os outros tipos de violência nem sempre aparecem. Então, o que mais me deixa incomodada nessa situação é que é exatamente isso que você colocou. A discussão do tema é para responsabilizar quem, porventura, possa ter praticado um ato infracional. A discussão do tema não é nunca no aspecto preventivo, não é nunca no aspecto de evitar, de entender por que aquele adolescente praticou o crime, por que isso aconteceu, qual foi o fator que o levou a isso. A escola esteve presente, a família foi uma família acolhedora, a família foi ajudada pela rede de proteção da assistência social. Então, eu acho que enquanto a gente não sair desse local, que você bem coloca, que é o local da punição, a gente não vai conseguir enfrentar de uma forma lúcida e correta esse debate na questão da criança e do adolescente. Pois é, Marta, mas o que me chama a atenção é que os índices de violência praticados por crianças e adolescentes são muito baixos. Do total de homicídios praticados no país, menos de 1% são praticados por adolescentes. Né? Mas quando aparece um adolescente que pratica um homicídio, aquilo ganha um destaque na mídia imenso. Né? Do total de atos infracionais que chegam ao conhecimento do poder público, né, acho que não são 10% praticados com violência. São atos infracionais praticados sem violência. Mas quando acontece de um adolescente estar envolvido num ato infracional com violência, o destaque que se dá na mídia também é gigante. Né? E eu acho que isso tudo tem uma função também de omitir essa outra violência a qual a criança ou adolescente estão expostos. Né? E eu acho que o Ciro, por ter trabalhado, né, na primeira vara da infância e da juventude, que cuidava do adolescente em situação de risco, pode falar muito bem dessa realidade, né? E como que a gente precisa olhar para a criança ou adolescente não só como principalmente a criança e adolescente pobre, né? E no caso do Brasil, quando a gente fala pobre, falamos dos negros, né? Como potencial criminoso, como potencial sujeito suspeito, né? Que é o que, infelizmente, né, as políticas de segurança muitas vezes fazem, e nós vamos falar sobre as operações verão, onde se aprendem criança e adolescente na praia, a gente já vai entrar nesse assunto, mas eu queria ouvir do Ciro como é que foi a experiência dele na primeira vara da infância e da juventude no que diz respeito a essa questão da criança ou adolescente vítima. Eu gostei muito da análise que a deputada Marta Rocha fez da questão da prevenção, né? Todos nós passamos por um processo de aprendizagem na nossa vida. E é nesse processo de aprendizagem que nós temos que ter as correções socioeducativas, para que nós possamos aprender a conviver respeitando-nos mutuamente.
O Estatuto veio trazer essa medida e é um exemplo até para as penas a serem aplicadas para os maiores de 18 anos, porque há muita gente que está dentro do sistema penitenciário que não precisava estar, que bastava uma medida preventiva, porque o processo em si já é uma punição. A pessoa que é processada, ela já passa por um processo de reconhecimento da sua culpa, da sua responsabilidade, que se parasse aí sem a pena, talvez já fosse melhor do que com a penalização. E isso o Estatuto, como uma lei moderna e diferenciada, ela mostra que o caminho é esse. E nós estamos passando, Zacconi, ainda não temos dados disso, mas é importante observar que houve há uns 3 anos atrás, houve uma proibição do Supremo Tribunal Federal de que não pode ficar nas unidades socioeducativas um número de jovens maior do que a sua capacidade. E isso está sendo cumprido aqui no Rio de Janeiro. E isso vai ter consequências. A primeira consequência que eu já observo como observador desse tema é que não está aumentando a criminalidade juvenil. Ou seja, apesar dos jovens estarem indo menos para o sistema de internação, a criminalidade, esse termo não é o termo mais adequado, mas o aumento das medidas, dos atos infracionais não tem aumentado. Isso é uma boa notícia. Isso deve ser estudado por algum acadêmico, por algum técnico, para demonstrar que a pena não é a principal resposta para o crime, Mas, desculpa, para o ato infracional. Desculpa, Ciro, mas nem precisava disso, porque quanto mais nós temos presos no Brasil, e o Brasil é o terceiro país do mundo em números absolutos. Maior a violência. Maior a violência. Maior a violência. É só a gente ver o resultado que o encarceramento traz na questão, né, do maior. Aliás, a violência é praticada, em primeiro lugar, pelo Estado, né? Porque o Estado, quando penaliza alguns tipos infracionais. E essa penalização, historicamente, nós sabemos que elas são pontuais e destinadas às pessoas. Né? Historicamente, nós temos aquelas penas que foram criadas para criminalizar os negros que saíram da escravidão, depois aqueles que não tinham emprego, os vadios que não conseguiam emprego. E agora, o grande instrumento criminológico que o nosso sistema penal tem é a guerra às drogas. E é o que enche as prisões de pessoas que não deveriam estar lá, né? Deveriam estar recebendo outras medidas, como medidas de saúde, como medidas de proteção à saúde, não medidas de criminalização por usarem determinadas drogas, quando a maioria das pessoas usam outras drogas permitidas e cometem muito mais atos infracionais e crimes em razão do uso dessas drogas lícitas do que das ilícitas. Mas você perguntou... É o que mais leva também adolescentes para a internação, não é? Exatamente. A minha experiência na vara da infância e da juventude, e eu sempre fui um observador social, eu comecei a aplicar aos pais que eram negligentes com as crianças que ficavam nas ruas. A gente tem que saber, essa criança tem pai, tem mãe. Quem é o pai? Quem é a mãe? Ah, essa aqui. Pegava esse pai e essa mãe, mandava para a delegacia por abandono de incapaz. Lê do engano, você acaba abandonando a criança ao seu azar, nem à sua sorte. Então, o que você tem que fazer? E o que nós fizemos? Criamos a escola de pais. Aí passamos a aplicar a esses pais, não tinha nada a ver com polícia, não tinha nada a ver com delegacia. Esses mesmos pais que praticavam, às vezes, violência, palmadas, castigos corporais, encaminhá-los para a escola de pais, porque esses pais, eles precisam muito mais de educação, apoio, orientação, do que de punição. E com essas escolas de pais, a gente conseguiu resgatar muitas famílias e resgatar muitas crianças que estavam abandonadas pelas famílias, porque as famílias eram violentas com elas. E depois de uma orientação, através da escola de pais, se restauraram-se essas relações. Então, eu acredito que a criação da DECAV, que partiu também muito de
de um esforço conjugado, porque nós passamos a cobrar essa injustiça que havia. Você pune o menino que pratica um ato infracional, mas não pune ninguém que pratica um ato infracional contra o menino. O menino que ele é criado com esse ninho de violência, ninho de serpente, e você quer outra resposta que não seja a reprodução dessa violência. Então, foi aí que a polícia criou a Delegacia de Proteção à Criança Vítima de Violência. E a polícia criou isso nos anos 2000. O Ministério Público também criou, logo depois, um setor de proteção específico à criança vítima de violência. A Defensoria, idem. Mas o Tribunal de Justiça só criou a Vara de Proteção à Criança Vítima de Violência no ano passado. Ou seja, 20 anos depois. Então, o nosso judiciário, altamente conservador e reacionário e punitivista, está a reboque de toda a evolução da criminologia, da própria criminologia, né? Mas, enfim, criou. E como a Marta aqui muito bem falou, a violência ela existe quase que encapsulada. Quando ela investiu na criação das delegacias de proteção à mulher, a violência brotou, a violência apareceu. Não, a violência já existia, só que não tinha onde desaguar. E agora, hoje, o Brasil todo fala em proteção à mulher, em igualdade à mulher, graças a esse início. Agora, o Tribunal de Justiça criou uma vara de proteção à criança vítima de violência, uma única. Isso aí é um grão de arroz no oceano. Isso é muito pouco. Para você combater a violência, e aí vem a resposta à sua primeira pergunta, para você combater a violência e não ter que aumentar a responsabilidade penal, você tem que investir na prevenção, você tem que proteger a infância, você tem que dar à criança o que está na Constituição, proteção integral com prioridade absoluta. Brizola já dizia isso, né? Prioridade para todos, absoluta para as crianças. Né? É verdade. Agora, privilégio para as crianças. Só para as crianças, né? Direitos iguais para todos, privilégio só para crianças. Então, aproveitando essa questão que você trouxe do tribunal, recentemente, no último verão, nós tivemos um fato que é relacionado com tudo isso que nós estamos conversando. Sob o pretexto de proteção à criança em situação de risco, né? O município do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro resolveram fazer operações integradas, né, onde crianças eram levadas, né, até um instituto sem estarem em flagrante de ato infracional, né, se exigindo, às vezes, dependendo do ano, né, porque essas operações no verão elas se repetem, né, ano após ano, né, que crianças apresentem documentos, né, que tenham um maior responsável se tiver criança. E aí o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, numa decisão acertadíssima, entrou com uma ação civil pública, né, dizendo que, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, nenhum adolescente não pode ser apreendido sem estar, né, em flagrante de ato infracional, o que não estava ocorrendo naquelas apreensões. Né? Nesse movimento todo, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio cassou a decisão da juíza. Né? A juíza é a doutora Lízia Maria Mesquita, né, que é da primeira vara da infância, da juventude e do idoso. Né? E na decisão dela tem um trecho que eu gostaria de ler, porque eu acho muito importante, eu acho até ressaltando a coragem, né, e o compromisso que muitos juízes, né, e promotores ainda têm, né, com o Estatuto da Criança e com a proteção à criança. Né? Poucos, sim, mas existem, né, e a gente tem que valorizar, né, porque eles estão na linha de frente também. Ela botou assim: importante que o Estado e o município do Rio de Janeiro se mobilizem para garantir a segurança de todos na praia e no acesso a ela, mas sem violar direitos, sem incentivar mais violência. Os moradores das periferias, pardos negros, crianças e adolescentes devem ter garantido seu direito de desfrutar das praias, como todos os outros, cabendo ao Estado e município assegurar o ir e vir seguro a todos, escreveu a juíza. Né? Essa decisão da juíza foi depois cassada pelo presidente do Tribunal de Justiça, né? E depois essa decisão foi para o Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal parece que cassou a decisão do presidente. Estabeleceu a decisão da juíza. Perfeito. Eu queria ouvir vocês sobre isso. Como que, de repente, sob o pretexto de proteção, e eu vivenciei isso muito no juizado do torcedor. Nós temos um estatuto do torcedor que, hipoteticamente, seria de proteção ao torcedor. Se o torcedor ele é violado em algum aspecto civil,
ele não tem o Estado ali porque o juizado é só o criminal, entendeu? E aí, quer dizer, sob o pretexto de proteção ao torcedor, você só usa os mecanismos do juizado do torcedor que é contra o torcedor. E como acontece normalmente nessa situação pelo ECA. Até sob o pretexto de proteger a criança ou adolescente, você viola o direito de ir e vir desses adolescentes. Eu queria ouvir de vocês, existe uma linha, um limítrofe, né, um campo limítrofe de aproximação e distanciamento da criança e adolescente das ações de segurança pública. Até onde nós podemos ir com segurança pública, né, no que diz respeito ao controle das crianças e adolescentes, da circulação delas no espaço público, principalmente no sentido até de prevenção de atos infracionais, se é que isso é possível, que forma de prevenção será essa a apreensão sem ordem judicial, sem flagrante de ato infracional? Eu queria ouvir a opinião de todos, mas primeiro vamos passar para a chefe Marta Rocha. Então, vamos lá. Eu estava me lembrando de uma frase que me parece muito adequada para esse momento, que diz assim: vamos conhecer o passado para entender o presente e projetar o futuro. A questão da segurança pública, ela não é uma questão do momento atual. Se nós fizéssemos aqui uma releitura de todas as administrações a partir da década de 80, quando a gente começa aí o processo de redemocratização, nós vamos ver que os governos do Estado, as lideranças dos governos, elas oscilam no seu olhar de conduzir a segurança pública. Então, a gente tem um governo, vou dar um exemplo bem simples, o governo Leonel Brizola, que valorizou a educação, e entendia que a educação é uma forma de transformação social e de enfrentamento das desigualdades, e que não elege o seu sucessor porque o candidato eleito, que foi Moreira Franco, disse que ia acabar com a violência em 6 meses. Então, se a gente acompanhar isso de uma forma permanente, a gente vai ver que não há um projeto de segurança para o Estado do Rio de Janeiro ou para o Brasil. Portanto, na questão da segurança pública, a gente trabalha como um plano de governo e não como um plano de Estado. Aliado a tudo isso, a gente ainda tem uma péssima mania da administração de aquilo que foi feito, mesmo que seja produtivo, mesmo que tenha tido sucesso, tem sempre um desejo de reformular aquele projeto ou de destruir aquele projeto. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque o problema da praia, ele está aí ano após ano. E é fato também, eu acho que a gente também não pode descolar dessa análise o fato concreto, é fato também que não é natural, né, que no momento, seja na praia, seja na rua, seja no estádio de futebol, a gente tenha, né, qualquer tipo, por exemplo, de arrastão. Não é possível isso também. Eu não estou atribuindo aqui o arrastão às crianças ou aos adolescentes. Eu estou apenas retratando uma situação que transmite insegurança e medo e que faz com que as pessoas queiram resolver imediatamente, utilizando as mais diferentes fórmulas de solução. E aí, nesse sentido, eu acho que existe o fato, a hipótese de entender ou da solução foi, naquele momento, examinar, né, uma medida utilizando aí exatamente esse olhar da proteção. O próprio desembargador Ciro Darlan, quando toca nesse assunto, e por certo ele vai dizer aqui, ele vai ver que a maioria dos adolescentes que foram apreendidos eram negros, a maioria dos adolescentes não tinham antecedentes penais, ou seja, não tinham praticado atos infracionais anteriores. E aí o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: essa decisão juridicamente foi entendida como equivocada. Tanto foi que o Supremo Tribunal Federal anulou essa decisão. Mas tribunal, não restabeleceu a decisão da juíza. A decisão da juíza. O que eu quero dizer com isso? Mas qual foi a medida que nós tomamos efetivamente para entender esse fenômeno, né? E para trabalhar na forma da prevenção? Alguém foi verificar, por exemplo, né, o que tinha acontecido com essas crianças e com esses adolescentes que foram apreendidos? Ninguém tomou providência nenhuma. Essa questão aqui da escola dos pais, né, o que a gente efetivamente fez? Então, o que eu acho que a gente não pode perder de vista é que a gente tem um fato concreto
E eu digo que hoje a gente está saindo do estágio da sensação de insegurança e passando para a sensação de medo, essa é uma realidade, né? A segurança pública vai mal, mas eu também acho que a gente enquanto Estados detentores aí do poder, né? Eu acho que, por outro lado, também não se toma medidas efetivas para enfrentar o problema. Aqueles adolescentes poderiam estar na praia? Claro que poderiam, né? Agora, o que a gente pode fazer também, né, para criar um ambiente que seja seguro para todo mundo? Seja o morador da Zona Sul, seja quem venha visitar a praia, ou seja o turista estrangeiro ou o turista nacional. O que me deixa profundamente insatisfeita é que, vencida a decisão jurídica, que o Supremo Tribunal Federal mostrou que a decisão da juíza era a decisão correta, mas quais foram as providências que a gente teve efetivamente, se lá atrás a gente entendeu que era necessária uma proteção à criança. Então, o Supremo disse que estava errada a decisão. O que o Estado fez? Absolutamente nada. A situação continua da mesma forma. E aí eu quero terminar dizendo o seguinte: não será com viatura na rua e não será com excesso de policial na rua que nós vamos resolver o problema da segurança. Se a gente não vencer essa premissa, nós vamos continuar a cada ano, seja nas férias do verão, seja nos grandes eventos, seja no jogo de futebol, nós vamos continuar sem uma solução para a questão da violência no estado do Rio de Janeiro. Então, é bom frisar que o doutor Ciro Darlan foi pioneiro, né, na proibição de que policiais, né, participassem de apreensão de crianças em situação de risco. Eu lembro que eu ainda estava na polícia, isso foi um bafafá, o desembargador Ciro Darlan, acho que na época você nem era desembargador ainda, você ainda estava como juiz da Vara da Infância e da Juventude. O que você acha disso tudo que aconteceu e como que essa questão volta no verão como se fosse um debate pontual? Não, pontual, no sentido assim, pessoas que estão na praia no verão, e todo mundo quer ir para a praia no verão, se sentem incomodadas com crianças e adolescentes pobres que vão. Ao mesmo tempo, nós sabemos que no verão, e não é por causa do clima não, tá? Porque esse positivismo, eu estou longe dele. É por causa da maior circulação de pessoas e bens nas ruas, que às vezes o cara, no verão, o verão aumenta os índices criminais. Não é o verão, é a maior quantidade de turistas na rua. Evidentemente que com o verão você tem maior circulação de bens, de pessoas, e os crimes patrimoniais, e não é só no Brasil não, hein? Detalhe, hein? Isso acontece na Europa também, né? Os índices criminais aumentam, principalmente os crimes patrimoniais. E como enfrentar essa questão, Ciro? E eu acho que esse é que é o grande desafio, inclusive para os setores progressistas. Nós precisamos garantir os direitos da criança e do adolescente, eu acho que isso é ponto inegociável. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dar uma resposta para essa sensação de insegurança que setores da população, né, grandes setores da população, né, isso não é localizado só, né, porque no verão quem vai à praia não é só quem mora na Vieira Soto, não é só quem mora, né, na Sernambetiba. Então, como é que fica? Como é que a gente vai trabalhar essa sensação de insegurança? Eu acho que a gente tem muita coisa que conversar sobre os veículos de comunicação, que eles estão sempre trabalhando, e o Brizola falou isso, porque não sei se vocês lembram, quando teve aqueles arrastões, os primeiros arrastões nas praias, lá no Arpoador, foi logo no governo políticos para provocar a política de Leonel Brizola. E isso continua sendo feito. Essas campanhas contra o pobre, contra o oprimido, eles são promovidos por essa elite que Brizola combateu a vida toda. Isso aí é o seguinte, olha, não há espaço de lazer mais democrático do que a praia. A praia é um espaço natural, público e ainda gratuito para todos. Mas, voltando a Leonel Brizola, a gente não quer ser chato, mas a gente tem que mostrar sempre o exemplo. O que fez Brizola? Ele expandiu as áreas de lazer. Ele, por exemplo, ele saneou a Praia de Ramos. Ele fez a piscina de Ramos. Para quê? Justamente para que o pobre pudesse ter espaço de lazer que não apenas a praia.
Ele fez... As piscinas no CIEPS, que foram criticadas. Eu lembro que na época acharam que era... Foi daí que veio a frase do Brizola, direitos iguais para todos, prioridade só para as crianças, que eles estavam atacando o Brizola porque tinha construído piscinas olímpicas nos centros integrados. Raivosa que sempre vai combater tudo o que você fizer pelo povo oprimido. E vai perseguir aqueles políticos que fizerem nessa toada. Isso tudo, hoje a gente chama fake news, mas a mentira é bem mais velha que a fake news. Isso tudo... Por que não há violência o ano inteiro com o pessoal da Babilônia e do Leme? Que tomam banho na mesma praia, usam o mesmo mar, usam a mesma rua. Por que não há violência entre eles? Por que não há violência entre a Rocinha e São Conrado? Por que não há violência entre Dona Marta e Botafogo e Copacabana? Por que não há violência entre Pavão e Pavãozinho? Por que não há violência? Porque isso é uma mentira. Apesar de serem provocados, esse teu quadro mostra muito bem, a riqueza de um lado, o luxo de um lado, a pobreza, a miséria do outro, os barracões do outro. Isso é uma provocação sociológica permanente. É como se o rico, né, isso está na Bíblia, inclusive, né? É como se o rico estivesse rindo do pobre. Você é um desgraçado, você é um miserável, você não tem água potável, você não tem luz, você não tem escola, você não tem saneamento. Eu tenho tudo isso aqui. Aí depois, eu volto à história bíblica, né? Chega no céu, o rico vai para o inferno e o pobre é premiado porque já sofreu o suficiente nessa vida. E aí fica o rico pedindo água lá no inferno para o pobre e aí as coisas mudam, né? Mas esse quadro aí demonstra muito bem que isso é apenas produto do preconceito, que a nossa sociedade ela é historicamente preconceituosa. E enquanto não houver uma melhor distribuição da nossa renda, isso vai acontecer. E o Brizola foi quase que sacrificado, não deu tempo de levá-lo à cruz, só deixaram ele passar pela Via Crucis, mas não deu tempo de crucificá-lo, justamente porque ele tinha esse olhar de tratar igualmente os diferentes e tratar até com privilégios diferentes. Então, tudo que ele falava, quando ele dizia assim, vamos cumprir a lei, a polícia não pode entrar batendo pé na porta de barraco. Aí, ele está proibindo de combater a criminalidade. Não, ele está mandando cumprir a lei. Quando a juíza diz assim, olha, não pode prender o adolescente que não está cometendo ato infracional, porque é o que está na lei, é porque está na nossa Constituição. Não, a juíza está protegendo os bandidos que vão fazer arrastão lá. Que é isso? Por que eles são bandidos? Porque eles são negros? E o Ministério Público, quando entrou, a Marta já disse isso, 99% eram negros. Só um tinha passagem no passado por ato infracional. Então, isso é uma ação altamente discriminatória e ilegal. E o papel do juiz, não do presidente do tribunal, que o presidente do tribunal dá decisões políticas, e foi a que ele deu e foi a que o Supremo cassou. Mas a juíza não. A juíza tem que aplicar a lei. E foi o que ela fez. Sim. E fundamentou. Você acabou de ler aí um trecho da sentença dela, em que ela fundamentou. Agora, então, como combater isso? Distribuindo o acesso ao lazer, que é direito de todos, em todos os bairros do Rio de Janeiro. Não é só na Zona Sul que tem que ter lazer, né? Então, se for feito isso, se criarem ambientes de lazer, espaços de lazer, praças públicas de lazer, a população vai se diversificar, vai ocupar espaços. Se for só a praia, todo mundo vai querer ir para a praia, ainda mais com o calor de 60 graus. Então, já avançando, uma vez perguntaram para o Brizola qual era o projeto de segurança pública do governo dele. Ele abriu um sorriso e falou, nosso projeto de segurança pública são os CIEPs. Né? O Brizola ali apontava que todas as questões envolvendo a criança e adolescente devem passar, né, pelo reconhecimento dos seus direitos para muito além, né, das ações de segurança pública. Eu acho que nós estamos de pleno acordo. Agora, o Ciro já adiantou, né, algumas questões importantes, né? Está aí o Leonel Brizola. Ele adiantou já questões importantes de medidas de acesso ao lazer dessas crianças e adolescentes em toda a cidade, né? Porque realmente quando a praia é a única
possibilidade de lazer dessas crianças. Porque, repara, no verão, o calor insuportável, muitas vezes você tendo outras opções em parques arborizados, com sombra, né? E tudo até pra gente, pra qualquer um, é muito mais confortável do que a praia. Aliás, a praia no verão é extremamente desconfortável, né, pelo calor excessivo. Marta, você como presidente do Partido Democrático, né, trabalhista, o PDT visualiza, né, essa questão de ampliar, né, para a criança ou adolescente o acesso aos seus direitos como uma forma, inclusive, de enfrentar essas questões do medo. Como é que a gente pode comunicar isso para a população? Como é que a gente pode reverter a ideia de que nós vamos cuidar da criança e adolescente somente com polícia? Olha, eu acho que você pode reverter se você, por exemplo, conseguir chegar até a população as boas práticas que foram realizadas no governo onde o PDT esteve à frente. Vou dar um exemplo aqui, pertinho da gente, que é a cidade de Niterói. O PDT governa Niterói e poucas pessoas se atentam para isso há mais de 20 anos. Então, quando você vai para dentro daquela cidade, você pode ver, por exemplo, que Niterói é uma cidade que a milícia não entrou. Você pode ver, por exemplo, que Niterói tem um projeto de música na escola, onde você forma, por exemplo, jovens para orquestras. Então, eu digo sempre, um menino que tem na sua mão um violino não vai empunhar o fuzil. Niterói, na gestão de Jorge Roberto Silveira, implantou o médico da família. Então, se eu tenho uma criança acolhida na área da saúde, uma mulher acolhida na área da saúde, eu vou começar a dar melhores condições de vida, né? A gente tem que lembrar também que num grande debate, quando Brizola se colocou como candidato à presidência da República, ele foi questionado por uma pessoa que tinha uma formação na educação, que achava o CIEP um projeto caro. E aí Brizola responde dizendo que caro é ignorância, né? Se você olhar para a gestão, já que você citou o nosso querido Ciro Gomes, se você olhar para a gestão de Sobral, que vem praticando, né, uma dedicação à primeira infância e à educação fundamental, você vai ver que Sobral está nos melhores índices de educação do país. Então, isso tudo para mostrar que o projeto existe, que a boa prática existe. Agora, tem que ter coragem para implantar. Por que eu digo que tem que ter coragem para implantar? Porque esses resultados não surgem em 4 anos. Esses resultados demandam continuidade, esses resultados demandam compromisso. Então, eu acho que as experiências exitosas nós temos. E a gente pode traduzir isso para qualquer lugar. Niterói hoje tem uma Secretaria do Clima. Já que a gente está falando tanto nas questões, nas dificuldades, né, do mundo e do Estado, pelo menos na nossa memória, a gente tem aí que desde 2010 o Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com desastres climáticos em várias cidades do nosso estado, em especial na região serrana, onde quem é atingido são as famílias pobres e muitas vezes com mortes de crianças. Então, eu acho assim, é só a gente olhar essas boas práticas e no âmbito também, né, da ocupação do território, né, da ocupação do solo urbano, nada melhor do que a gente ter a diversidade da cultura, nada melhor do que a gente ter o uso adequado desses espaços com lazer, né? Então, eu acho que as experiências estão aí. E eu acho que toda vez que o PDT está no Poder Executivo e governa diretamente essas questões, os resultados são sempre favoráveis à população e sempre tendo como foco a redução da desigualdade. Maravilha. Doutor Ciro Darlan. O Brizola sempre dizia, a quem perguntava a ele, com que dinheiro o senhor vai fazer todos esses projetos? Ele botava a mão na cabeça e dizia assim, com as minhas ideias, com a inteligência e tudo. E aí eu queria ver se Brizola, olhando para ele agora, acaba de me inspirar numa sugestão, essa questão do lazer. Nós estamos tendo assim, uma derrocada de falências, de fechamento de clubes sociais no Rio de Janeiro. São clubes
clubes tradicionais. A gente já ouviu falar de São Cristóvão, Bom Sucesso, Olaria, Melo Tênis Clube. Esses clubes todos têm uma estrutura de lazer. Ora, se a gente fizer, como agente público, fizer um investimento nesses clubes para que eles abram, pelo menos nos fins de semana, para a comunidade, para participar peladas de futebol, outros tipos de lazer, piscinas e tudo. Outro dia eu fui ali no Complexo da Penha, vi uma piscina maravilhosa, com aulas de natação para aquela garotada toda da Penha. E isso faz a diferença. Isso faz a diferença. O CIEP Nação Mangueirense, até hoje, tem lá uma piscina muito bem cuidada, muito bem tratada, e a comunidade utiliza essa piscina. Então, nós temos aí também arenas que foram criadas e que não deram muito certo, que podem ser reabertas para a população usar como espaço de lazer, né? E eu acho que esta é uma solução que não implica muito investimento, muito dinheiro. Basta você fazer parcerias público-privadas, incentivar que esses clubes revivam, reabram e abram espaços para a comunidade, e você não vai solucionar o problema, porque cada dia a população é maior, cresce mais, mas já é um caminho para que o administrador público reduza um pouco essa ida massiva de pessoas da Zona Oeste, da Zona Norte, exclusivamente para a praia, porque é o único espaço de lazer democrático e gratuito que existe. Se você oferecer outros, isso pode mudar. Só permitir uma contribuição, nessa boa ideia que o desembargador Ciro traz, né, da ocupação desses espaços. Eu que sou suburbana e estava vendo assim mentalmente todos esses espaços. Esses clubes, eles não conseguem se manter, entre outras coisas, né, porque mudou o perfil da população, né? Hoje você não tem mais aquele apreço que tinha na época que eu fui jovem, de você, por exemplo, nós tínhamos aqui o título do clube ginástico, né? Que é um outro exemplo, né? Que na década de 80, 90 foi um clube muito potente, que hoje está aí, né? Já foi arrendado para outra coisa. E uma das questões que pesa na manutenção desses clubes são os impostos, entre eles o IPTU. Então, na linha do que ele está falando, se você permitisse, né, que a ocupação daquele espaço que está ali, porque a gente entra numa roda, né? Você não consegue fazer melhoria porque você não tem a frequência, você não tem sócio, né? Então, se você utilizar, por exemplo, como ferramenta a redução do débito do IPTU para a ocupação desses espaços... Impede o fechamento do clube. Impede o fechamento do clube. Perfeito. Você reduz o débito, né? A possibilidade da prefeitura receber isso será muito difícil, porque não tem como você financiar a manutenção desse pagamento, e você cria dentro da comunidade, né, um espaço de lazer e uma interlocução, né? Vamos aproveitar aí, e eu acho que acaba sendo fácil. Vamos trazer as faculdades de educação física para Vocês me deram uma excelente ideia. Tem o nosso amigo Paulo Maciel, eterno presidente do Tijuca Tênis Clube, que hoje é presidente da Federação Nacional dos Clubes. Uma de boa todos os campanha clubes do Brasil. fazer. A gente ia chamar ele para ter essa conversa, porque Sim. isso realmente é uma medida protetiva da criança e adolescente, ou seja, expandir para além da questão da segurança pública, a questão da proteção, que tem reflexo na segurança pública. O esporte e a sociabilização. Quer dizer, você dá ao adolescente informação, curioso, que quer fazer várias experiências, a possibilidade de, através do esporte, através da sociabilidade, através de bailes, de dança, de funk, que seja, qualquer tipo de cultura que seja desenvolvida nesses bailes, que venham a ser um resgate desse espaço que pertence à comunidade. Perfeito. E, por falta de uma inteligência, eu estou lembrando aqui agora, nós tivemos o fechamento de um dos clubes mais tradicionais, que era o Bola Preta, que era aqui na Cinelândia. Tiveram que fechar por falta de condições de pagamento de tributos. Tiveram que ir para um outro espaço, deixando esse lugar tradicional, que era o conhecido nacionalmente, era o cordão do Bola Preta, que tinha ali.
Hoje a gente fala do cordão do Bola Preta, ainda há aqueles sócios resistentes, mas falta esse incentivo. Você falou do funk, eu tenho um amigo que é o MC Leonardo, que ele tem uma tese de que o funk passou, né, para as mãos do tráfico quando ele perdeu o espaço para esses garotos ganharem dinheiro. Ou seja, se o Estado oferecer condições, recursos para eles ganharem dinheiro com funk, com essa produção cultural brasileira, né, isso você também dá um efeito na área de segurança pública, porque você vai tirar o tráfico, que hoje é o maior empresário, porque não tem espaço para esses garotos produtores. Tem que promover e não punir, e não esse olhar punitivista, porque a cultura, e cultura você tem que se respeitar. Maravilha. Cultura, qualquer tipo de cultura, você tem que respeitar. Pode não ser a sua, pode não ser a minha, mas tem que respeitar, é do outro. Maravilha. Poxa, eu queria agradecer muito, né, a presença da doutora Marta Rocha, do doutor Ciro Darlan. Às vezes eu não falo nem o doutor, porque nós nos conhecemos há tanto tempo, né, que né, acaba que a nossa amizade cresce. Eu até esqueço, né, da importância, né, que tem que ser colocada, porque o doutor aqui é mostrar a importância política de vocês como pessoas públicas, né, na responsabilidade com as questões sociais. E o programa Alô Polícia é exatamente isso. Hoje nós tivemos a participação de uma policial, né, a delegada Marta Rocha, né, junto com o doutor Ciro Darlan, que é um profundo conhecedor e tem uma experiência gigante, né, na área da infância e da juventude, e discutir segurança pública para além do tiro, porrada e bomba é o nosso objetivo. E eu queria agradecer aí ao Estúdio 021 pela parceria e dizer para vocês que o nosso programa está lá, né? Vai estar postado no YouTube, vai estar rolando aí os recortes nos rios, né? E eu aguardo todo mundo lá para dar um like e seguir a programação. Muito obrigado. Obrigado, Ciro. Obrigado, Marta. Vocês querem fazer uma consideração final? Eu quero muito pedir que acompanhe o nosso mandato nas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook, deputada delegada Marta Rocha. Maravilha. Ciro, nosso pré-candidato pelo partido, que a gente não pode falar ainda. Olha, o Alô Polícia é um espetáculo. É até um programa propositivo, né? Parabéns aí. Obrigado. Convidada da minha presidenta aqui, que realmente ela é uma liderança inquestionável, né? A política mais importante do estado do Rio de Janeiro, talvez do Brasil, como mulher, nessa área de mulher. Como policial, né, e como deputada séria que ela é, a respeitabilidade que ela impõe com a sua figura altiva, séria e sempre a serviço da nossa população. Então, as minhas homenagens a você e a toda a poliçada. Beleza. Alô, polícia. Um abraço para todos. Muito obrigado.